Pessoal, tudo bem? Estou aqui para divulgar uma promoção que a gente está fazendo para o nosso curso de conhecimentos específicos para o Tribunal de Justiça de Minas, concurso oficial de justiça, que é um curso que a gente está cuidando com muito carinho. E é uma turma que a gente vai iniciar aqui no DPC Curso Jurídicos, uma turma presencial, no dia 17 de junho. Só que a gente resolveu aí, para a gente poder realmente ajudar a galera que está na correria, ajudar o pessoal aí que está precisando justamente desse curso de conhecimentos específicos, que abarca, vocês sabem que estão aí na beirada do concurso, que abarca, na verdade, a maioria das questões da prova. Nós estamos, na verdade, fazendo uma promoção de 12% de desconto até o dia 4 de junho. Então, é um curso que a gente lançou inicialmente a um valor de R$ 748,38 e agora, com esse desconto, ele passa para R$ 658,57. É uma promoção curta, só para a gente realmente aí esgotar as vagas e poder ajudar a galera que está correndo atrás aí desse concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça. Então, nós estamos aqui para divulgar essa promoção. Curso presencial, conhecimentos específicos, direito processual civil comigo, direito processual penal com a professora Luciana Muval, promoção 12% de desconto para matrículas feitas até o dia 4 de junho. Lembrando que como essas matrículas são feitas na nossa página online, apesar da turma ser presencial, você tem um facilitador, que é poder dividir esse curso, inclusive, em até 12 vezes no cartão, pelo sistema do PagSeguros. Beleza? Valeu, senhores. Obrigado. Bons estudos aí para todos. Pessoal, começando aí a nossa segunda aula desse nosso curso de conhecimentos específicos, processo civil, atos de ofício, como o Tribunal de Justiça de Minas chamava antigamente, não é isso? Para o concurso de oficial de justiça desse nosso Tribunal de Justiça de Minas. Na primeira aula, o tema nosso, na verdade, foi processo. Quer ver? Joga para mim o edital, por favor, Gustavo, olha lá. Pessoal que está chegando aí nessa segunda aula, observa. Na primeira, o que a gente trabalhou? Processo, conceito, espécies, não é isso? Trabalhamos também tipos de procedimento, tudo isso foi objeto do trabalho nosso na primeira aula. Nós conceituamos, dentro do entendimento necessário para esse concurso, nós conceituamos processo, conceituamos procedimento e verificamos as várias espécies de procedimento. Ótimo. Nessa segunda aula, a gente, em tese, iniciaria os atos do procedimento. Começando com petição inicial e fazendo ali um trabalho, não é isso? Focado, direcionado. Entretanto, como a gente tem aqui um tempo e a gente já falou para vocês desde a primeira aula, apesar de vocês terem adquirido um curso com 80 aulas, provavelmente, pelo que eu estou imaginando, a gente vai extrapolar essas 80, sem ônus nenhum para você, já falei isso. Me preocupa também alguns conceitos essenciais que pressupõem uma formação subjetiva do processo. Já comecei a trabalhar um pouco isso na aula passada. Após a gente ter observado processo, conceito, espécies, tipos de procedimento, a minha preocupação agora, senhores, é com sujeitos do processo. Essa é agora a minha preocupação. Sujeitos do processo. Processo nada mais é que uma sequência de atos previamente ordenados no tempo. Atos preparatórios objetivando a prática de um ato final, aonde aqueles que serão atingidos pelo ato final são chamados a participar desse procedimento, garantindo a esses partícipes a figura do contraditório. É uma conceituação que a gente sabe, válida sem dúvida nenhuma, em termos de percepção do que é o processo e principalmente do que nos interessa na nossa dinâmica aqui com você nesse nosso curso. Ok. Só que não dá para abrir mão, principalmente para concurso público, da percepção de que o processo também pressupõe uma composição subjetiva. Que o processo pressupõe a existência de sujeitos. E, de boa,
vários são os sujeitos do processo. Deixa eu te perguntar aí, vem cá comigo. Juiz é sujeito do processo? Parte, autor, réu, são sujeitos do processo. Ministério Público, advogado, você servidor, se Deus quiser aprovado aí, você servidor do Poder Judiciário, é também tido como sujeito do processo? Todo aquele chamado a participar do processo, todo aquele sujeito, todo aquele cidadão chamado a participar do processo, tem status de sujeito do mesmo. Então, quando eu afirmo juiz, juiz é sujeito do processo. Quando eu digo partes, autor, réu, não é isso? Eu também estarei afirmando que eles são também sujeitos do processo. Senhores, servidores também. Grosso modo, os servidores também são o quê? Sujeitos do processo, porque participam porque estão nesse processo praticando atos do mesmo. E a partir do momento em que você, cidadão, é chamado a participar do processo, praticando atos, você se torna sujeito do processo. Então, grosso modo, todo esse que participa do processo, por favor, crave para mim que esse cidadão é um sujeito do processo, ok? Claro que ao juiz, aos servidores, eu vou exigir uma coisa chamada imparcialidade. E vai dos servidores também, cara, pode ter certeza. Porque aqueles que já estão aí no nível de estudo, em termos de direito processual civil, já com um certo caminho trilhado. Pergunto a vocês, posso arguir, eu parte, impedimento ou suspeição de parcialidade do juiz? Posso eu comparecer através de exceção, dizendo que esse juiz é um cidadão parcial, com o objetivo de quê? De afastá-lo, não é isso? Da sua atuação nesse processo. Pergunto, posso também arguir impedimento, suspeição de parcialidade dos servidores? Posso. O artigo 138 do Código de Processo Civil cria justamente esse permissivo. Anota para mim, depois dá uma olhadinha. E como eu falei na primeira aula, já que a gente está começando essa segunda aula agora, Código de Processo Civil, já que as nossas aulas iniciais terão sempre como base o Código de Processo Civil, senhores, por favor, aberto, correto? Para a gente poder estar fazendo, sem dúvida nenhuma, o trabalho, já que essa prova tem uma tendência de ser uma prova eminentemente legislativa. Então, o artigo 138, observa lá, também é possível que eu venha arguir impedimento, suspeição, não apenas do juiz, mas dos próprios servidores, que são lidos como auxiliares da justiça, correto? Então, o servidor é sujeito do processo, servidor é auxiliar da justiça, e tal como o juiz deverá ser em determinado processo, um ser dito imparcial, sob pena dele contaminar de determinada forma o processo, inviabilizando ali a correta e justa prestação jurisdicional, correto? Então, senhores, por favor, conceito de sujeitos, o mais amplo possível dentro dessa perspectiva. Só que eu quero agora focar em partes, ok? Quero focar na figura e no conceito de partes nesse nosso curso. Partes. Preciso compor subjetivamente a lide. Preciso compor subjetivamente a lide posta em juízo, fazendo referência à nossa primeira aula. E quando eu digo partes, nós vamos dizer que, em regra, as partes serão os próprios sujeitos da relação jurídico-material. Na primeira aula a gente ficou numa brincadeira de João e Paulo, se eu não me engano, não é isso?
aonde, se eu não me engano, João era credor, o Paulo era devedor, não é isso? Ótimo. A partir do momento em que eles são sujeitos da lide, sujeitos da relação jurídico-material controvertida, também serão apresentados no processo ou se apresentarão no processo como partes. Só que como partes eles ganharão agora uma nominação, sabemos disso. A nominação de autor, a nominação de réu e val, isso a gente sabe. Eu não precisava estar aqui tendo aula para você para falar que partes é autor e réu, mas o nosso foco é conceitual. Preparando os senhores aí para esse concurso e, claro, para várias situações aí da vida dos senhores também em estudos, ok? Então, pensando sempre nesse foco, pensando sempre nessa perspectiva aqui, eu gostaria que vocês tivessem comigo uma precisão técnica maior ao identificar parte, autor e réu, para que eu possa trabalhar um conceito na sequência de legitimidade. Por favor, por que determinado cidadão, na relação processual, ganha status e é chamado de autor? É por causa de ato do processo. O conceito de partes, eu gosto de afirmar isso muito porque eu acho isso uma puta de uma verdade. Conceito de parte é um conceito totalmente abstrato, senhores. O conceito de parte não se mistura com o conceito do sujeito da relação jurídico-material. Ô Evaldo, você não falou que esse sujeito da relação jurídico-material comporá o polo ou os polos da demanda como partes? Sim, mas não necessariamente. Por quê? Nessa abstração que eu quero trabalhar com vocês, autor é todo aquele cidadão que pratica o ato processual conhecido como pedido. Todo aquele cidadão que busca um provimento, ou o que eu sintetizei aqui é provimento, um provimento de mérito positivo. De novo, autor, para que alguém ali no processo tenha status e nome de autor, pressupõe a prática de atos do processo. Qual o ato do processo que ele está praticando? Fazendo pedido. Através do meio próprio, se a gente pensa ritos do Código de Processo Civil, através de apresentação de petições iniciais, não é isso? Porque ali reside justamente o que é o pedido, a solicitação de um provimento de mérito positivo, porque ele é autor, que é a condenação de alguém a, quer que o Estado declare a existência de um direito, quer que a sentença constitua uma relação jurídico-material. Então, todo aquele que, no processo, solicita um provimento de mérito positivo, buscando uma sentença condenatória, declaratória, constitutiva, é autor. E por que determinada pessoa é identificada no processo como ré? Todo cidadão, para ser identificado e ter status de réu no processo, ato do mesmo processo, ele será chamado a resistir a esse pedido. Todo cidadão, para ser conceituado como réu, ele deverá, insisto de novo, ser chamado pelo meio processual específico a resistir a essa pretensão do cidadão autor. Então, todo aquele que comparece ao processo, grosso modo, em regra, por favor, ok? Mas todo aquele que comparece ao processo em razão de um ato de citação, grosso modo, é réu. Porque citação, de novo, o pessoal que já está aí no caminho, por favor. Artigo 213 do Código de Processo Civil, não é isso? Vai lá, não vou laminar, porque não é o objetivo nosso aqui, nesse momento, trabalhar esse artigo, mas é uma questão conceitual. Pega o artigo 213 no Código de Processo Civil, artigo 213 que vai justamente conceituar a citação, ato pelo qual nós chamamos o réu ou o interessado a se defender. Então, senhores, abstração, por favor. Autor é todo aquele cidadão que no processo busca um provimento de mérito positivo. Réu,
é aquele que é chamado em razão do ato processual típico a querendo resistir a essa pretensão. É basicamente o conceito que a gente trabalha focado, já que o nosso foco primeiro é no processo de conhecimento. Não posso confundir conceitos. E não podendo confundir conceitos, já que a gente está aqui, insisto de novo. E Val, parte está lançado no edital? Cara, não tá. Pode ser cobrado, pode, é um conceito que eu preciso de mais. Então, se a gente quer o melhor para vocês aí, enquanto pessoas que estão se preparando, por favor, vem comigo aqui. Parte é uma coisa, parte legítima é outra. Legitimidade. Ser parte é uma coisa, ser parte legítima é outra coisa. Porque, em regra, de forma ordinária, legitimidade ordinária, os sujeitos da relação jurídico-material são aqueles que também comporão o processo subjetivamente como autor e réus. Logo, se eventualmente o que a gente tem é, voltando ao exemplo da primeira aula, Paulo como credor, perdão, João como credor, Paulo como devedor, e consequentemente Paulo não pagou a João, eles são os sujeitos da lide na relação jurídico-material e também comporão o processo como partes, porque João virá em juízo buscar o seu direito, citando aquele que é o devedor, Paulo, para querendo resistir a essa sua pretensão. Então, quando eu falo em partes e digo que essa parte é legítima, é porque ordinariamente ela é também o sujeito da relação jurídico-material. Porque uma das regras de processo que nós vamos enfrentar dentro da lei, não demora muito, é que ninguém pode em seu nome buscar direito de outra pessoa, em regra. De novo, ninguém pode em seu nome buscar direito de outra pessoa. Você, cidadão, vem ao Poder Judiciário buscando, na verdade, o seu direito. Então, no exemplo, pegando de novo a primeira aula, João vem como autor, citando e colocando Paulo como réu no processo, não é isso? Justamente por serem os sujeitos da lide, porque a sentença vai gerar efeitos na esfera jurídica deles envolvidos no litígio. Legitimado ordinário é o próprio sujeito da relação jurídico-material. Só que existe também a chamada legitimidade extraordinária. E o que seria, consequentemente, essa dita legitimidade extraordinária, senhores? A lei permitirá, em alguns casos bem específicos, a lei autoriza que um terceiro, quem seria o terceiro? Alguém que não é o sujeito da relação jurídico-material, possa, em seu nome, buscar direito de outra pessoa. Vamos dar um pulinho no Código de Processo Civil? Vai lá no início dele para mim, dá um pulinho no artigo 6º do Código de Processo Civil, por favor. Julgou para mim, Gustavo? Vamos lá. Vamos pegar aqui o Código de Processo Civil. Pronto. Senhores, e eu vou dar um pulinho no artigo 6º. Ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Continua no artigo 6º, por favor. Leio novamente aí. Seguinte, senhores. O que a lei está dizendo nesse artigo 6º que a gente laminou e que vocês aí estão verificando no seu código, é justamente o quê? Ninguém poderá, em seu nome, buscar direito de outra pessoa. Logo, o que a gente tem é, fazendo uma situação exemplificativa, nesse cantinho do quadro aqui, por favor. Se eu tenho João e Paulo, lembram deles? Credor e devedor. Se eu tenho uma situação jurídico-litigiosa,
Quem deverá figurar como autor no processo é João, buscando o direito que é seu. E, consequentemente, quem será citado a responder por isso? O Paulo. Senhores, eles são partes, porque João está fazendo pedido e Paulo está sendo citado para responder a essa pretensão, e são legitimados ordinários, porque eles também são os sujeitos da relação jurídico-material, ok? Mas eu vou criar a ideia de um terceiro aqui. Que terceiro? Manuel. Quem é o Manuel nesse primeiro exemplo meu aqui, senhores? Manuel é primo do João. E ficou sabendo, história, Manuel ficou sabendo que o João tem essa grana para receber do Paulo. E João não tomou atitude nenhuma. O Manuel, como primo do João, virou e falou o seguinte: quer saber? Eu vou buscar o dinheiro do meu primo. Depois eu entrego para ele. Então, Manuel ajuiza em seu nome uma ação de cobrança, lançando como réu o devedor Paulo. Senhores, Manuel está buscando em juízo o direito que é dele? Não. Está buscando o direito de outra pessoa. E segundo a lei, nesse caso, só se existe autorização legal. E quer saber? Não há autorização legal para que o primo do credor busque em seu nome direito do primo dele. Mas, por favor, deixa eu te perguntar, Manuel é parte? Senhores, Manuel é parte. Olha a abstração que eu falei, cara. Olha a abstração conceitual que eu preciso nessas aulas iniciais para a gente poder evoluir nesse nosso curso. Olha só, quando eu compareço aqui e afirmo que Manuel é parte, é porque ele vem ao processo fazendo o quê? Pedido. Está buscando ele um provimento de mérito positivo. Manuel está buscando a condenação, senhores, do Pedro, correto? Só que está buscando um direito que não é dele, é do primo dele chamado João. Ele é parte, olha a abstração. Mas eu pergunto, ele é parte legítima, né? Não. Porque está buscando o direito que não é dele. Está buscando o direito de outra pessoa, sem autorização legal. Então, por favor, não confundir, era esse o ponto que eu queria chegar. Não confundir o conceito de parte com o conceito de parte legítima. Parte. Fez pedido, foi citado, é parte, cara. Ok? Se ele é legítimo ou não, é outro barato. Mas deixa eu pensar num outro negócio aqui. Mantendo essa mesma exemplificação de relação jurídico-material controvertida, que a gente veio ali discutindo na primeira aula. Vem aqui, por favor. Eu vou colocar aqui, senhores, o Paulo como devedor e o João como credor. O Paulo quis pagar a João. João se recusou a receber. Lembram disso? O Paulo quis pagar, o João, aquela mesma inversão que eu fiz na primeira aula. O Paulo quis pagar, o João falou, vou receber não. Esse dinheiro você me deve muito mais. E se recusa a dar a devida quitação. É ou não direito do Paulo, devedor, cumprir a sua obrigação e ter, consequentemente, a devida quitação? É direito a ele assegurado. E sendo, consequentemente, direito a ele assegurado, senhores, vem aqui, por favor. Paulo será autor, lançando João como réu. Lembram da ação? Ação de consignação em pagamento, não é isso? Um procedimento especial, como a gente discutiu, fazendo referência de novo à nossa primeira aula. Por isso que se você aí, ao ter adquirido o curso, pulou, veio para a segunda aula de cara, falando, não vou passar pela primeira não, lembra que eu falei com os senhores, é muito importante a sequência das aulas. Para você que está aí me assistindo, por favor, a sequência das aulas é essencial para mim e para você na busca da sua aprovação. Então, voltando ao exemplo lá da aula 1, ação de consignação em pagamento. Pergunto, Paulo é parte? É,
porque está fazendo pedido de consignação em pagamento frente ao João, não é isso? Paulo é legítimo, claro, legitimado, ordinário, está buscando o direito que é dele. Tranquilo? Legal. Só que Paulo tem um primo. Como é que chama esse primo? Manuel. Pronto, mudei. O Manuel é primo do Paulo. E o Paulo foi chorar as mágoas com o Manuel. Pô, Manuel, tive lá no João para pagar aquela dívida que eu tenho com ele, levei dinheiro trocadinho, nota em cima de nota. Você acredita que ele não quis receber? Manuel pergunta a Paulo, você não vai fazer nada não? Ah, não vou não estou a fim de me desgastar com isso. O Manuel fica preocupado e fala, porra, meu primo quis pagar. O credor dele, que é o João, não quis receber. Vai que agora o João resolve ajuizar uma ação de cobrança contra ele, não é isso? Alegando falsamente que ele não quis pagar. Então eu, Manuel, como primo do Paulo, vou propor a ação de consignação em pagamento contra João, depositando lá os valores devidos. Depois eu acerto com o meu primo, estou precisando até fazer um agrado para ele. Senhores, ação de consignação em pagamento. Manuel, primo do Paulo. Manuel não é sujeito da relação jurídico-material. Sujeitos da relação jurídico-material, devedor e credor. Manuel é terceiro frente a essa relação jurídico-material, ok? Mas aí eu te questiono, aí eu te pergunto, senhores, Manuel é parte? É. Por quê? Porque está fazendo pedido, correto? Mas aí a pergunta é, ele, Manuel, é na verdade parte legítima? Não é legitimado ordinário. Concordam comigo? Porque o artigo 6º, julgou de novo para mim, por favor. Ele, artigo 6º, vai dizer que ninguém poderá pleitear em nome próprio, julgando novamente aí, senhores, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, não é isso? Mas continua laminado, por favor, vou levar os senhores agora a um outro artigo. Qual? Ao artigo 890. Artigo 890, pega aí no seu código, dá uma olhada, por favor, está aí laminado. O primeiro que cuida dessa ação de consignação em pagamento. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou coisa devida. Poderá o devedor ou terceiro, poderá o devedor, Paulo, ou terceiro, seu primo, requerer com efeito de pagamento a consignação. Senhores, a lei autoriza que um terceiro, isso no Código de Processo Civil, mas quem tiver aí também é o Código Civil. Lá no artigo 304, Código Civil, artigo 304, dá uma olhadinha depois, agora não, por favor, vem cá, foca comigo, por favor, mas anota 304 do Código Civil, vem cá, autoriza que um terceiro busque em seu nome, na consignação em pagamento, o direito à extinção da obrigação que não é sua, mas de outra pessoa, ou seja, olha o conceito, ele é parte legítima, mas é um legitimado extraordinário, porque a lei permite que ele, em seu nome, busque direito que não é seu, que é de outra pessoa. Tranquilo? Primeira parte terminando. Na volta dessa aula, na segunda parte, clica aí, vamos na sequência. Nós vamos ainda investir um pouquinho nesse conceito, ok? Mas entrar num outro conceito essencial para a gente, chamado capacidade. Então, vamos lá, segundo bloco, segunda parte dessa nossa aula, número 2, chegando aí na sequência.